A paz do Senhor Jesus. Neste momento, eu vou ler alguns versículos, 3 versículos de Isaías, três capítulos de Isaías e meditar em alguns versículos. Vou começar por Isaías 54, eu vou ler o verso 5, 6, 7 e 17. Depois eu vou para o Isaías 55, versos 6, 7, 8 e 11. E depois eu vou finalizar em Isaías 56, versos 7 e 1. Amém? Senhor meu Deus, neste momento iremos alimentar a nossa alma com o pão vivo que desce do céu, a tua palavra bendita, Senhor. Espírito Santo, humildemente eu te peço, abra, Senhor, tira, Senhor, a surdez dos nossos ouvidos, surdez espiritual. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais. De todos aqueles que ouvem, Senhor, a tua palavra, Senhor, para que nós possamos entender qual é a tua boa vontade em nossas vidas, Senhor, através dessa palavra. Amém. Vamos começar aqui. Isaías 54, olha aqui. Essa palavra de Isaías 54, escute com atenção que o nosso Deus diz hoje para a sua igreja, para cada um de nós. Porque Deus, o Senhor Jesus, trabalha junto com a sua palavra de uma forma coletiva e também individual. E assim trata cada um de nós como indivíduos únicos que somos. E essa palavra são para aqueles que em algum momento das suas vidas se sentiram ou se sentem ainda hoje desamparados, perseguidos, tristes, injustiçados. E o Senhor diz aqui, olha, aqui falando sua palavra aqui, ó, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, o teu Redentor, ele será chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o Senhor Deus. Por um pequeno momento eu te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Aleluia. O Senhor está falando isso para essas pessoas se sentirem ou se sentem ainda hoje desamparados, perseguidos, tristes. O Senhor diz que com grande misericórdia Ele está nos protegendo, cuidando de nós. E Ele fala aqui, ó, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenará. Essa é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Toda palavra de maldição, inveja, olho gordo, macumba, feitiçaria, toda cilada e armadilha que o inimigo tem preparado contra ti, o teu Deus, o Senhor dos exércitos, o leão da tribo de Judá, aniquilará todo o mal que se levantar contra ti, por esta palavra. Amém. Aqui ele fala, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar.
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. E assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei, diz o Senhor. Enquanto estamos vivos, é a oportunidade que o Senhor nos dá para buscar a sua presença, invocar o seu nome, porque depois que morrermos, será tarde demais. Depois da morte, segue-se o juízo da alma. Temos que ter pensamentos que agradam a Deus, porque a humanidade não tem pensamentos que agradam a Deus. Em Efésios 5 diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo e não de bebidas fortes, que é o álcool, né? Falando uns aos outros com salmos, cânticos espirituais, louvando o Senhor em nossos corações, vivendo no temor de Deus, não andando como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, sabendo usar o tempo, porque os dias são maus. Devemos usar o tempo disponível que temos para as coisas do reino de Deus. As coisas do reino de Deus, a igreja, a consagração, monte, orações, jejum, o estudo, a meditação da palavra, a evangelização. Tudo isso é a vontade do Altíssimo para nós. Esse é o pensamento que o Senhor tem, mas o pensamento das pessoas do mundo não são os pensamentos do Senhor. E o Senhor quer isso de nós. Aleluia. Aqui, ó. Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Ó. O Senhor está falando que levará a pessoa para quem? Para a igreja. Porque o Espírito do Senhor coloca o desejo na pessoa. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios aqui, serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Tá vendo? Os sacrifícios para Deus é um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito no altar do Senhor não desprezará o nosso Deus. Aleluia. Aí, para finalizar, é Isaías 56, assim, ó, 1. Assim diz o Senhor: mantém o juízo e fazei a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Olha o que o Senhor está falando para o seu povo. Mantém fazendo a justiça, mantém fazendo o que é certo, porque a minha salvação está prestes a vir. O Senhor está às portas. E a minha justiça a manifestar-se. Quando a justiça do Senhor veio sobre a vida de Adão e Eva, eles foram castigados, severamente castigados. Quando a justiça do Senhor veio na época de Noé, sobre aquela terra, o Senhor enviou o dilúvio e destruiu todo aquele povo, toda aquela nação. Só salvou Noé, sua família e os animais, porque o Senhor se agradou da vida de Noé. A justiça de Deus é uma coisa muito séria. Quando a justiça do Senhor veio, se manifestou sobre Sodoma e Gomorra, aquele lugar foi destruído a pedradas e fogo.
Quando o juízo do Senhor vem sobre uma pessoa, ou sobre uma terra, sobre uma nação, acontece a destruição. E o Senhor está falando aqui, que a justiça dele está prestes a vir sobre a terra. Mas para o seu povo fiel, que obedece os seus estatutos, que anda na retidão, na consagração, a sua redenção, a sua salvação está prestes a vir. Glória a Deus.